E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Rogério Jimenez para mais uma live aqui do Vida de Advogado. Na live de hoje, a gente vai falar sobre vida de estudante de direito. E eu vou convidar, claro, uma estudante de direito que vai falar sobre isso com melhor propriedade do que eu, apesar de eu já ter sido também estudante de direito, né? Então eu vou chamar a Bárbara para participar dessa live junto com a gente. Mandar o convite para. E sejam todos vocês muito bem-vindos. Boa noite para todo mundo. Bárbara, tudo bem? Olá, boa noite, doutor. Tudo bem? Tudo jóia? Um Não, preci- prazer estar aqui. não precisa me chamar de doutor, não, Bárbara, Pode tá? deixar. Doutor deixa só lá pro fórum, tá bom? Ai, pode deixar. Vou me atentar a isso, Rogério. Isso, melhor. Bárbara, seja muito bem-vinda, tá? Obrigado por ter dado a ideia de fazer essa live sobre a vida de estudante de direito. Obrigado por ter dado essa ideia e por ter aceito o convite. A Bárbara, para quem não sabe, ela é estudante de Direito da FADTU, ela está no 7º semestre, é estagiária da terceira vara civil, aqui em Itu também, e atuante em projetos de pesquisa, monitoria da faculdade. Esqueci alguma coisa? Não, né? Não, não, certinho. Então, Bárbara, pode se apresentar também, falar alguma coisa que eu tenha esquecido, pode Uhum. interagir aí com o pessoal. Muito obrigada, primeiro, pela oportunidade. Estou muito feliz de estar participando. Eu creio que hoje nós precisamos compartilhar conhecimento, trocar experiências, isso é muito legal. E sou, como o Rogério mesmo falou, estudo na FADTU, estou no 7º semestre, gosto muito do campo de pesquisa, descobri também essa paixão pela pesquisa fazendo meu TCC, trabalho com o Dr. Fernando, da Terceira Vara Civil aqui em Itu, e gosto muito do universo jurídico, de estar estudando, me aprofundando, e gosto da sua página também, sempre estou procurando ali estar acompanhando hoje as novidades do direito, e eu fiquei muito feliz pela oportunidade. Vamos partir aí para compartilhar conhecimento. Maravilha. Eu dividi em duas partes, tá? Uhum. A primeira parte, a gente vai falar mais sobre o direito, por que você escolheu fazer uma faculdade de direito. E depois da segunda parte, é mais falando sobre o estágio em si que você faz, que você já tenha feito, né? Mas vamos lá. Conta um pouquinho para a gente, Bárbara, e eu vou pedir para o pessoal que estiver acompanhando essa live para apertar no coraçãozinho para ela depois ir lá para o IGTV. Então, Uhum. aperta o coraçãozinho aí do lado, por favor. Isso aí. E, Bárbara, me diz uma coisa: quais foram os motivos que te levaram a escolher uma faculdade de direito? Bom, primeiramente, eu sempre gostei muito de ajudar as pessoas. Sempre, desde pequenininha, gostava de estar ajudando os meus pais, às vezes com uma ação social ou com algo assim nesse sentido. Então, o direito, eu creio que um dos principais objetivos mais bonitos que há na nossa profissão é essa questão de você poder ajudar as pessoas. Você sendo um advogado, você sendo um promotor de justiça, um juiz, você está ali podendo ajudar de alguma forma. Então, quando eu passei a olhar para a profissão de direito, minha mãe sempre falava que eu ia fazer direito. Minha mãe, porque você tem perfil, porque olha, você gosta de ler, que não sei o que, só que a gente não escuta a mãe, né? Eu não escutei muito minha mãe. Na E verdade, sua mãe foi boazinha, né? No meu caso, quando eu falei que ia fazer faculdade, depois eu vou falar um pouquinho disso. Meu pai falava que eu daria um ótimo advogado porque eu era um cara muito chato, muito crica, entendeu? Então eu daria um bom, né? Mas continua aí. sim, e também uma das coisas que eu não gosto, assim, que eu sempre procurei, que meio que me ajudou muito a escolher, é que eu não suporto injustiças. Sempre que eu vejo alguma situação de preconceito ou de algo assim que eu olho e falo assim, caramba, como que a pessoa tá, sabe? Como que isso está acontecendo? Isso sempre me incomodou bastante.
Gosto muito de debates acalorados, gosto de conversar, de realmente de chegar a uma conclusão. Por que que você pensa assim? Vamos conversar, vamos tomar um café. Então, isso, minha mãe ali, também tive uma professora no ensino médio que ela me ajudou pra caramba nessa questão. Ela falava, Bárbara, você tem muito perfil, vá fazer faculdade. Eu ficava meio assim, porque eu tinha outras opções também, como jornalismo, a psicologia, aí depois tinha a biotecnologia, que é uma área nova aí da biologia com a química, uma coisa bem diferente. Então, daí eu falei, caramba, o que fazer, né? E eu fui eliminando. Aí um dia minha mãe me levou num júri e eu fiquei apaixonada. Então ali eu pude ver um pouquinho da atuação de um advogado, do Ministério Público, do juiz. E nessa fase, no final do meu ensino médio, já no terceiro ano, eu já tinha eliminado, então só tinha ficado jornalismo e direito. E eu estava super ali na dúvida. E daí eu fui ver o júri, fui realmente me debruçar sobre o dia a dia dessas profissões e vi que o direito se encaixava com tudo aquilo que eu gostava. Então, que eu poderia também ter um campo ali de atuação na sociedade, porque o direito ele lida bastante com essa questão da relação social, né, entre as pessoas. E eu falei, nossa, isso acho que vai dar certo comigo. E estou aí me descobrindo ainda no direito, mas posso dizer que hoje já estou muito mais apaixonada do que no início do curso. Que bom. E me diz uma coisa, tem algum advogado na sua família ou você vai ser a primeira? Então, eu tenho uma prima, ela mora em Sorocaba, ela está no quinto ano de direito e ela já atua e tal. Também ela ficou super feliz quando eu fui fazer direito. Minha mãe também é formada, só que minha mãe não atua. Minha prima já está na área, tudo, mas aqui em Itu não tenho nenhum advogado, só essa minha prima mesmo em Sorocaba. A sua mãe, ela só se formou na faculdade de Direito, não chegou a advogar nem nada. Não, não. Minha mãe, no fim, ela foi para outra área, ela descobriu um outro gosto. Ela gosta muito da faculdade, mas no fim ela acabou tomando outros rumos. E me diz uma coisa, tem muitos estudantes de Direito que ficam meio perdidos, né? Tipo, eles estão ali no primeiro semestre e pensam assim, meu Deus, o que que eu estou fazendo aqui? Então, eu queria saber qual foi a sua impressão no começo do semestre da faculdade, né? Tipo, quando eu fiz faculdade, eu falava, não era semestral, era anual, era primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, está no sétimo semestre. Mas, assim, no começo, quando você começou, você ficou com alguma dúvida, se sentiu perdida? Qual o seu sentimento durante o curso? Durante o curso, no primeiro semestre, eu estava super ali, nossa, coisa nova, sociologia, né, que entra bastante essa parte da filosofia também. E eu falava, nossa, que legal. Só que os professores no início passam muitos livros, muita coisa, e aquela. Então eu me senti um pouco, meu Deus, será que eu vou dar conta de tudo isso, sabe? Muita coisa para ler, muita. Não, porque vocês querem ser juiz, tem que estudar 8 horas no dia. A Ana falou, minha colega aí de sala, um abraço, falou sobre Jesus me ajuda. É muito isso. Então eu tive essa sensação, foi aquele choque com a quantidade de conteúdo. Então eu olhei e falei, caramba, é muita coisa. E eu, na hora que bateu aquele desespero da OAB, falei, caramba, se tá no primeiro semestre assim, imagine quando chegar no final da faculdade. Eu vou ter muita coisa para estudar. Por isso que as pessoas não passam na OAB. Então, o primeiro sentimento foi essa questão de quanta coisa. Vocês estudantes de agora, vocês falam assim, nossa, quanta coisa. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês, hoje em dia, vocês têm um negócio a seu favor. A seu favor e dos demais estudantes. Vocês têm a tecnologia. Vocês têm um celular na mão que se você for lá no Google e digitar qualquer doutrina, qualquer jurisprudência, dar um enter, ela vai aparecer na sua tela. Certo? Verdade. Hoje nós temos aí a facilidade. Isso. Quando eu fiz a faculdade, que não faz muito tempo assim, senão, né? Enfim. Mas, mas quando eu fiz a faculdade, não existia isso, não tinha essa tecnologia toda. Então, por exemplo, eu lembro quando eu tinha que fazer trabalho para a faculdade, eu fui várias vezes para um negócio que os estudantes hoje em dia quase não vão, que é a biblioteca. Eu cansei Uhum, de ir na biblioteca do Largo de São Francisco, na biblioteca do Tribunal de Justiça, inclusive eu indico para vocês que legal.
estudantes de direito, quando puderem e, né, quando voltar tudo ao normal, ir até São Paulo, dar um pulinho lá no TJ, vai ver a biblioteca, que é bem interessante. Parece um museu, mas é legal. Mas, enfim, então vocês têm essa tecnologia a favor de vocês. Mas tem que estudar bastante, tem que ler bastante, tem que se informar bastante. E não fica achando que é só até terminar a faculdade, porque a hora que terminar a faculdade fica um pouquinho pior, tá? Isso é verdade. Eu creio que deva ser assim mesmo. E falando em terminar a faculdade, quais eram os seus planos quando você entrou na faculdade? O que que você tinha em mente? Quando eu iniciei a faculdade, eu tinha muito aquela questão, vou ser juíza. Né? Tinha aquele, principalmente depois que eu tinha visto o júri, ou a magistratura, ou o MP, né? Principalmente o MP também, porque eu fiz 2 anos de teatro, então eu achei aquela atuação né, do promotor de justiça ali muito com paixão. E eu sempre gostei muito dessas coisas. Eu creio que tudo que a gente fazer hoje tem que ser levado, pelo menos um pouquinho de paixão, de dedicação. E eu vi ali o promotor e o juiz e falei, nossa, que legal, vou ser isso. Então, meu primeiro ano da faculdade, principalmente, era, nossa, vou fazer concurso, não quero advogar. Sempre tive esse preconceito com advogar no início da faculdade, hoje eu não tenho mais. Depois, principalmente que eu fiz o estágio, porque eu sempre conheci alguns advogados, advocacia não dá para nada, sempre falando muito mal. E é um pouco desmotivador. Ele está no primeiro ano, você fala, nossa, não quero isso para mim, né? Então, meu enfoque sempre tinha sido assim, nos concursos. Minha cabeça mudou um pouco, tem mudado. Mas, Hoje eu tenho gostado bastante da advocacia, faço estágio lá com o Dr. Fernando também, gosto da área da magistratura, mas hoje eu tenho olhado para os campos que o direito me dá com muito mais paixão de falar, olha, eu posso ir para cá também, eu posso fazer aquilo também, e não só tipo com aquele preconceito eliminando um ou outro. entendi. Olha só, a Adriana Rocha, ela falou aqui, ó, tá vendo? Reafirmando o que eu disse. Ela já esteve nas duas bibliotecas que eu citei e ela falou que é um mundo só de livros e realmente é só isso mesmo, é incrível, vale a pena conhecer. E, Legal. e Bárbara, a longo prazo, depois que você se formar, o que que você pretende? Você tem algum plano a longo prazo? Então, o meu primeiro plano, assim, que foi algo que uma das experiências que eu tive na graduação, que me surpreendeu bastante, foi que hoje eu tenho o desejo de ser professora acadêmica. Então, é algo assim que eu já tenho certeza que eu quero estar indo, assim que terminar a faculdade, eu quero estar iniciando o mestrado. Na área eu ainda estou decidindo o que eu farei, mas assim, é um dos pontos que eu quero estar traçando. E eu quero também advogar. Eu quero explorar um tempo ali advogando, quero ver como é. E futuramente, se Deus quiser, aí ter a oportunidade de prestar um concurso e ver como vai ser. Mas a princípio, meu plano principal é ir realmente para essa área acadêmica. Ó, eu vou fazer uma pergunta agora, tem que ser sincera na resposta. Não vale responder bonitinho só porque a mãe e o namorado estão assistindo, não, hein? Tem que Olha, ser sincera. Quem é a Bárbara na faculdade? A Bárbara na faculdade, é porque sempre tem aquela galerinha, né? Turma do fundão, sim, a da verdade. frente. Aquele pessoal que nunca aparece na sala de aula, pede para assinar a lista. Não sei se na sua lista, na minha época, Tem, era tem lista de ali. presença. E a gente assinava. Assinava pela gente e por quem não estava lá presente, mas enfim. Então, quem é a Bárbara da faculdade? É a que fica mais dentro da sala, que senta no fundão, a que fica lá no bar, na cantina, batendo papo. Quem é a Bárbara na faculdade? Bom, os meus colegas aí de sala estão me assistindo, até a Ana falou, seja minha professora. Ah, mas realmente eu creio que a Bárbara hoje na faculdade eu sou a que ajuda todo mundo. Então eu sempre estou ali focada, que nem a Ana falou, a Bárbara que salva. A Bárbara Mando, é do caderno. eu sempre mando os resumos e eu assim sempre fui muito esforçada. Gosto de sair. A gente combina com a galera, vai comer alguma coisa. Final de semestre, meus amigos do pastel, a gente A vai lá. Bárbara
Você tem um Bastante. clube aqui, ó, tá vendo? Ó? Ana Lima, Bárbara é amiga que nos salva, o Miguel, Olha, muito obrigada, gente. tá um clube aqui. Bom ler isso. Mas realmente, assim, sempre fui de ajudar todo mundo. Não sento na frente, mas não sento no fundão. Fico ali no meio, assim, Meio termo, e no meio termo ali. entendi. E, Bárbara, tem alguma matéria na faculdade que você gosta mais e a que você gosta menos? Bom, eu sou apaixonada em direito civil, processo civil. São as duas matérias que até eu trabalho hoje. E são as duas que eu, desde o início, direito civil principalmente, que é a primeira que a gente começa tendo ali ao longo da graduação, foi aqui eu falei, nossa, que matéria legal, eu sempre me dediquei mais. Os alunos hoje da graduação, tem bastante os meus colegas, quer ver penal logo, né? Ah, direito penal. Eu sim vi direito penal, estudo, mas não é aquela coisa que me brilha os olhos, não é o crush da faculdade. Então, para mim, direito civil é a matéria assim que eu mais gosto de estudar hoje. E Processo é, civil. é a que mais tem coisa para você estudar, inclusive. Sim, nossa, e como, viu? E os professores? Tem algum professor que você tenha preferência? Algum professor que você não goste? Bom, Não tem nenhum assistindo, pode falar. olha só, não, o professor assim que hoje eu sou muito grata é o meu orientador do TCC, é o Rodrigo Cavaleiro Rato, vulgarmente conhecido como Rato na faculdade. Ele é muito dedicado e ele me ensinou bastante a questão do direito civil, ele me orienta no meu projeto de pesquisa. Então, ele é um professor assim que realmente eu levo como exemplo. A professora também, Juliana Saraiva, de direito penal, também muito apaixonada e sempre conversa com os alunos, e eu acho isso o máximo. Eu creio que o professor ele tem que ter essa dialética com o aluno de conversar, de estar junto. O professor Rui também. Então, assim, eu sempre fui muito apaixonada pelos professores ali que lecionam com paixão. Então, aquele professor que fica mais no slide, não que eu não goste, mas acaba quebrando um pouco aquela coisa legal que tem na aula, sabe? Então, assim, eu sou um pouco contra slides e essa coisa meio retórica, mas gosto pra caramba dos professores aí que eu andei citando e dentre tantos outros. Eu sei que você me fez umas perguntas aqui, mas daí eu também vou falando um pouquinho Oh, aham. sobre quando eu estudava para ficar não ficar tanto só pergunta. Mas eu falo em relação a professores, eu também concordo com você. Tipo, eu odeio, eu gosto de slide, porque eu acho que dá para você visualizar melhor a matéria. Mas eu não gosto de professor que dá aula lendo o slide. Nossa, muito isso. Porque É se fosse complicado. eu o slide, eu não precisava do professor, né? Sim, sim. E às vezes o professor ele lê o que está no slide, né? Exatamente. O exemplo dele tá tudo no slide. Aí você fala, Isso. tipo, poxa, às vezes que nem agora a gente tá tendo aula online. Poxa, eu vim pra faculdade, peguei não sei quantos ônibus, vim ali, tô assistindo a aula de slide. Não desvalorizando o professor, mas eu acho que muitos têm muito mais capacidade para dar uma aula bacana, sabe? E dá sono, como a Ana falou, dá sono, Passou. foco rápido. Realmente, se você tem um slide ali com alguns pontos, é bacana. Só que agora tudo no slide não dá. Contra slide. É, falando, lembrando agora dessa questão de professor, que eu mais gostava, menos gostava. No primeiro ano de faculdade, eu tive aula de economia. Economia. Eu Daí, tive aula. quando o professor entrou na sala e falou que ele ia dar aula de economia, eu falei assim: ah, não, eu escolhi humanas para não ver número, o cara vem aqui falar de economia. Ué, tinha matemática. E ele parecia aqueles professores de cursinho, sabe? Daí eu falava: Sim, não, peraí, eu fiz cursinho para a OAB e eu ainda estou fazendo cursinho, porque o professor parece professor de cursinho da OAB. Eu peguei uma implicância naquele cara e quase que eu fiquei de exame na matéria dele. Eu odiava a matéria dele. nossa, é complicado. E às vezes a gente acaba pegando uma antipatia pela matéria por conta do professor e não porque a matéria é chata. Já tive Exatamente. experiências assim. E, Bárbara, você já colou em alguma prova? Olha, engraçado que eu já colei na prova de economia. Foi, foi na matéria que você falou. Eu fui tentar, mas foi engraçado, porque eu fui tentar pegar uma questão e na hora, assim, o professor passou, deu aquela olhada, assim, me deu um gelo na barriga e eu não consigo, assim, colar, sabe? Parece que tá escrito na minha testa que eu tô colando.
E daí me deu um nervoso e aquele desespero, porque economia, eu também peguei uma certa antipatia, parecia que aquilo não entrava na minha cabeça, que macroeconomia, microeconomia, e eu ficava, meu Deus, eu preciso, você acha que eu vou ser reprovado, vou pegar DP só por conta da economia? Eu quero ver direito penal, direito civil, quero continuar na minha caminhada. Aí foi um método assim que acabou surgindo e que hoje eu falo assim, realmente é complicado essa questão da cola porque ela acaba também nos enganando, né? Porque você acaba, tipo, colando, mas, beleza, passei, mas será que realmente eu sei depois da matéria? Então, assim, economia, não sei muito de economia, mas foi uma situação aí que eu acabei colando na faculdade. Eu vou confessar também que eu colei na faculdade, sim, no primeiro ano, inclusive. Não, não Uhum. foi no primeiro, acho que foi no segundo. Bom, não lembro agora, mas foi na matéria de processo penal. Eu tinha um professor que ele velhinho já, sabe? Então ele entrava na sala meio que se arrastando. Daí ele sentava lá na cadeirinha dele, ele pegava o microfone, ele ficava sem brincadeira, com o microfone aqui assim, ó. E daí ele falava, Nossa, você não entendia o que ele estava falando. E na prova dele, eu falei, não, eu tirava só nota baixa, eu decorava tudo. E isso é tudo assim, decor. Igual estava no livro. Só tirava nota baixa, eu tirava nota 3 nota 2. Daí eu falei, não, não é possível. Eu vou colar na prova dele, porque, sabe? Daí eu peguei uma vez, ele deu a prova, eu peguei o livro do Mirabete, lembro até hoje, do professor Mirabete, e eu sim. escrevi exatamente o que estava no livro do Mirabete. Daí quando ele foi dar a nota, outro 3. Daí eu não aguentei. Daí eu peguei, Nossa. eu fui lá tirar satisfação com ele. Eu falei, não, professor, peraí, ó. Não é possível. Eu escrevi aqui o que está no livro do Mirabete. O senhor está dando 3 pro Mirabete. Não é para mim. Daí ele virou para mim e falou assim, exatamente. Você levou 3, sabe por quê? Porque eu não quero saber a opinião do Mirabete. Eu não quero saber a opinião do Damásio. Eu quero saber a sua opinião. Então, quando Olha, você escrever com a sua opinião, daí eu vou te dar a nota que você merece. Daí eu falei, então agora eu aprendi como tirar nota com ele. E na prova seguinte, o que eu fiz? Eu li todo o conteúdo que ia cair na prova e escrevi com as minhas palavras. Tirei 8. olha só. Então, fica uma dica para os estudantes de direito, né? Tipo, às vezes o professor, ele não quer saber a opinião. E isso também vale para o exame da magistratura, lá na frente, na segunda fase. Eu fui assistir um exame lá e eles falaram isso. Eles não querem saber a opinião do doutrinador. Isso daí eles sabem. Eles querem saber a sua opinião. O que você entendeu sobre aquilo. Entendeu? Qual a sua posição? Se você vai seguir o A, se você vai seguir o B. Então, às vezes, colar é perda de tempo no direito. Você tem que entender e transmitir o que você entendeu. Exatamente, e fica bem mais fácil, né? Às vezes a gente acaba perdendo tempo fazendo alguma cola ou algo nesse sentido, que se você entender a matéria do que ela está falando, você vai conseguir se sair melhor também. Ah lá, a Ana aqui falou que o professor de introdução fez a mesma coisa com ela. Coloquei a opinião dele no fim e perguntei se ele estava errado e acabei me livrando. Olha só, né? Famoso professor Luciano. E me diz uma coisa, Bárbara, na FADTU você tem aula de prática jurídica? Vocês estão tendo já aula de prática jurídica? Então, a prática ainda não começou, começa a partir do nono semestre agora. É o que nós temos bastante, que é algo bem legal, que eu gosto da faculdade, é as optativas, que na verdade é uma espécie de curso. Então, por exemplo, na sexta-feira, ao invés de eu ter aula das 9h40, das 9h50 até as 11h30, eu tenho as optativas, que são cursos mais práticos. Então, por exemplo, tem uma optativa que eu gostei muito, que é de oratória jurídica, que é do Hum. professor, foi lecionada pelo professor Marcelo Rodrigues e realmente foi uma optativa muito prática. Então, hoje me ajudou pra caramba. Eu era um pouco travada, ainda tenho meus desafios, estou superando, mas me ajudou muito a realmente ter mais confiança para estar tendo essa questão da oratória, para estar falando, apresentando trabalhos. Eu fiz no primeiro ano ali da faculdade e me ajudou muito. Então, recomendo aí a oratória, que é muito interessante. Você falou de um ponto que eu lembro, na faculdade eu detestava fazer trabalho que tinha que apresentar lá na frente.
e hoje eu faço vídeo pro Vida de Então, Advogado. tem E, vídeos no YouTube. e totalmente desinibido. E sobre o seu trabalho de conclusão de curso, na minha época se chamava monografia, agora acho que é TCC. Você, Isso. você já está fazendo ou ainda é cedo? Já escolheu um tema, alguma coisa específica? Então, na Faditu, eles têm dado uma recomendação de começar a fazer o TCC a partir do quarto ano. Então, no terceiro ano, a gente já entrega o projeto de pesquisa, escolhe o professor orientador para fazer e entregar, por exemplo, a minha data de entrega do meu TCC era agora em setembro, mas devido à pandemia, mais um mês, então ficou de outubro. Então, eu já estou já elaborando o TCC, porque a faculdade indica que deixe o quinto ano só para estudar para a OAB. Então, eu já estou já desenvolvendo o meu TCC, que é com aquele professor que eu comentei, com o Rato, na área de direito civil, que é uma área que eu gosto muito, que é sobre a responsabilidade civil do Estado por dano ambiental. Bacana. E você pretende, você falou da OAB, que a Faditu deixa o quinto ano para o pessoal estudar só para a OAB. Você pretende prestar a OAB? Tá me ouvindo? Porque travou minha imagem. Tá. Não, agora voltou. Você pretende prestar a OAB agora? Tá me Pretendo, ouvindo? aí, tá assim. Pretendo sim prestar OAB. Creio que seja muito importante desde o início começar já a me acostumando ali com como funciona a prova, quais são as matérias que realmente são cobradas. Então, assim, outra coisa que eu gosto também da FADTU é que eles fazem os simulados, então eles nos dão incentivo desde o primeiro ano, se acertar uma quantidade de questões, obtém 0,5, meio ponto em todas as médias das matérias. Então já incentiva a gente a realmente estar praticando essa questão de treineiros. E você acha que é difícil passar na OAB? Você já fez um simulado, já viu uma prova? O que que você acha? Você acha que é fácil, difícil, médio? Olha, polêmico, hein? Eu acho que, na verdade, essa questão da OAB, ela está muito vinculada também com o nervoso, aquela coisa toda, aquela pressão que a gente obtém desde lá do primeiro ano da faculdade, de tipo, nossa, sempre tem aquela pessoa que a gente conhece que não passou na OAB, que fulano não conseguiu passar na OAB, que não sei o quê, e você fica tenso. Então, eu creio que a prova da OAB, se você está fazendo uma boa faculdade, está se dedicando, está estudando, eu creio que não seja esse monstro que o pessoal está falando, sabe? E hoje também tem muitos cursinhos, como você mesmo falou, a tecnologia hoje nos ajuda muito como alunos. Então, eu creio que realmente seja difícil, não estou tirando a complexidade que a prova é, mas eu também creio que não seja essa coisa tão complexa que o pessoal às vezes acaba falando. Depois a gente vai falar mais disso, mas quando eu fiz o exame da OAB, era difícil passar, porque para você passar, você tinha que fazer metade mais um. Você tinha que fazer 51 pontos. E eu achava difícil. Mas agora parece que não são, acho que com 40 e poucos pontos já passa, parece que mudou, né? Isso, isso. E o que que você acha do exame da OAB? Você acha que é certo, que tem que fazer o exame da OAB? Ou você acha que deveria ser igual em outras profissões? Tipo, quem é contador, por exemplo, não precisa fazer uma prova para poder ser contador. Quem é arquiteto não precisa fazer uma prova para ser arquiteto. E o advogado, ele precisa fazer uma prova para ele poder advogar. O que que você acha disso? Bom, eu acho, assim, compartilho da opinião de que deveria também ter para algumas profissões uma espécie de OAB. Por exemplo, engenheiros. Os engenheiros, eles executam um tipo de trabalho extremamente complexo também, que é a construção de casas e de edifícios, por exemplo, um engenheiro civil. Então, eu creio que também seria possível aí estar fazendo uma espécie de OAB para eles,
porque da mesma forma que a OAB ela serve para selecionar os melhores candidatos, seria bom também para a sociedade selecionar melhores engenheiros, porque colocariam muito em risco a sociedade. O engenheiro que às vezes acaba, uma construção dele acaba vindo a ruínas. Então eu partilho também que deveria, para algumas profissões, haver uma espécie de OAB. Então você é favorável. Eu sou mais favorável ainda. Agora que eu já passei, eu acho que deveria ter a terceira fase do exame da OAB, que é o exame oral. Eu acho que deveria ter um exame oral na OAB. O, o, o Lucas, que é estudante de direito, ele fez um sinal bem feio para mim, a hora que eu falei que teria que ter. Ele Olha fez, só, ele fez um sinalzinho bem feio ali para mim. o pessoal vai nos comentários, como assim? Não, é porque, gente, tem cada advogado que se forma hoje em dia que, bom, é outra live. É assunto para outra live, deixa para lá. E você me falou que você, hoje em dia, você está tendo aulas online. E o que, que você está achando disso? Você acha que você está aprendendo mais com a aula online, que você está aprendendo menos, que está uma porcaria, que você não vê a hora de voltar? O que, que você está achando das aulas online? Bom, as aulas online têm a sua vantagem, mas também tem desvantagem. Por exemplo, a vantagem é que às vezes eu assisto aula de pijama, né? Eu não preciso estar indo, levantando de manhã, igual com esse frio, estou ali na faculdade. Mas eu creio que também a desvantagem é que, às vezes, a gente, quando vai para a faculdade, eu me sinto que parece que eu estou com muito mais foco de realmente estar ali, eu estou na faculdade, eu já acordei. E quando você está em casa assistindo algo, tem várias distrações. Então eu creio que é uma luta maior de você manter o foco, de você estar ali falando, nossa, eu preciso estar estudando, eu preciso estar aqui, sabe, com foco na aula mesmo. As aulas, assim, eu não tenho o que reclamar. Por exemplo, a Faditu, eles proporcionaram agora um sistema que são das aulas ao vivo. Então é como se fosse aqui a nossa live, o professor ele tá ali, ele comenta, você sente um pouquinho mais humanizado aquele sistema que é tudo virtual. Então o professor ele para a aula, se você fazer alguma pergunta, eles respondem, mas tem algumas matérias assim que às vezes acabam deixando um pouquinho a desejar, que eu acho que nada supera também a questão de você estar ali ao vivo com as pessoas conversando, da questão da sala de aula. Eu sou muito a favor das aulas presenciais, embora reconheça que a tecnologia hoje me ajuda bastante. Esses dias eu fiz um curso de uma universidade que longe pra caramba, lá do Rio de Janeiro, como que eu iria lá para o Rio de Janeiro hoje presencial, tá fazendo um curso? Então, assim, muita coisa nos ajuda, mas as aulas online, assim, têm as suas vantagens e desvantagens também. Ó, o Miguel, ele concordou comigo que tem que ter a terceira fase, é uma boa ideia lá. Miguel é meu namorado aí, só. Olha só. Depois, se você é contra a terceira fase, daí depois você tem uma conversa aí com ele, né? Vamos conversar, brincadeira. Mas eu também concordo. Ó, passados essa primeira parte, vamos passar para a segunda parte, que é mais sobre a questão de estágio. Então, você, Bárbara, você já fez, eu sei, eu já falei aqui no começo que você faz estágio lá com o melhor juiz de Tu, né? Tipo, sim. Ai, doutor. Eu não tô puxando o saco, eu tô sendo sincero mesmo. Eu sou super sincero. Quem me conhece sabe disso lá nos meus vídeos do Vida de Advogado. Eu meto a boca mesmo, não tenho medo. Mas o doutor Fernando é o melhor juiz aqui de tudo. Então, mas, enfim, você, eu sei que já, mas o pessoal que está assistindo não. Você já fez estágio em escritório de advocacia? Quanto tempo e o que que você achou? Bom, eu fiz estágio, foi o meu primeiro estágio. Eu sou muito grata a eles lá, porque eu não tinha nada no meu currículo. Assim, eles me acolheram muito bem, me deram a oportunidade. Eu fiz 6 meses e meio É onde eu tô? no seu escritório, onde você trabalha lá no DCF. Eu sou muito grata ao Dr. Ronaldo, à doutora Priscila. Se eles estiverem aqui assistindo, um abraço. E realmente, assim, foi uma oportunidade muito única, porque lá eu pude ver, eu falo que quebrou o meu preconceito com a advocacia. Porque era algo que eu sempre escutava de que, nossa, a advocacia não é tão bom,
pessoal não consegue, não é possível ganhar dinheiro hoje, a advocacia está falida. Então lá eu pude ver que, nossa, que bacana, sabe? Que universo legal também, o dia a dia. Então lá eu pude contemplar um pouquinho do que é ser advogado, porque eu ficava ali com eles desde de manhã até à tarde, assim, indo em audiências, atendendo telefone, tendo contato com o cliente. Então, assim, foi uma experiência muito enriquecedora que eu indico muito essa questão de tem gente que não é contra fazer estágio, eu sou super a favor. Eu tenho aprendido muita coisa nos estágios, coisas assim que me ajudaram hoje até questões profissionais de verem e falar, nossa, que legal, isso é legal também, sabe? Por que que eu tava com esse preconceito formado? Então, eu fiz estágio em escritório e gostei muito. Super indico. Eu já fiz estágio também, claro, e eu tive a grande sorte de ter feito estágio desde o primeiro ano. Quando eu estava Nossa, no primeiro ano da faculdade, o professor de Direito Civil, ele era um juiz, e ele se aposentou e abriu um escritório junto com um filho. E precisava de alguém enfim, para ajudá-lo. Então ele colocou lá na lousa quem tivesse interesse para procurar. Eu procurei, fiz lá a entrevista e passei. Então eu fiquei trabalhando com ele, Dr. Vitorino Ângelo Filipim. Eu falo que ele foi o meu mentor, porque eu trabalhei com ele do primeiro ano ao quinto ano da faculdade. Então foi onde eu aprendi a escrever, enfim. Então eu falo que o Dr. Vitorino foi o meu mentor. E é muito importante você fazer estágio, porque eu fiz estágio. Mas mesmo eu fazendo estágio, quando eu comecei a advogar, eu tomei cada uma, porque olha, a prática é bem diferente da teoria, principalmente no direito trabalhista. É bem diferente a prática. Mas, assim, eu tenho certeza que não, porque o Dr. Ronaldo e a doutora Priscila, eles são pessoas muito boazinhas. Eles não que iam fazer com você. Eu fiz uma pergunta aqui, se você já tomou algum trote ou já te fizeram alguma pegadinha no seu começo de estágio em escritório de advocacia ou não teve? sempre tem aquelas pegadinhas no sentido. Lá no fórum me fizeram os guardas, viu? Lá do fórum. Mas isso é uma outra história. Mas lá no dia que eu comecei, assim, eu lembro que era bem assim, tenso, né? E primeiro dia de trabalho, eu nunca tinha trabalhado fora, eu comecei a fazer estágio no segundo ano da faculdade, no quarto semestre. Porque minha mãe, ela tem um salão de beleza e eu sempre ajudei ela. Então, ela sempre ia fazer faculdade de manhã e ajudava ela no salão à tarde. Aí surgiu a oportunidade, fui fazer entrevista, passei, fiquei super feliz. Aí na outra semana eu já havia começado. E eles, assim, sempre bem, assim, sinceros e tal, me trataram super bem. Eu lembro que sempre tinha aquela questão de, tipo, estagiário, só serve café, não sei o quê, aquelas, vai fazer café, não sei o É, quê. Aí né? brincavam que a minha função era só fazer café. Ah, Bárbara vai fazer café. E ainda não tinha a máquina de grão quando eu entrei lá no escritório. Então, sua primeira atribuição é fazer café. Aí eu pensei, né? Falei, nossa, primeiro dia do estágio, a gente já quer chegar, já tipo série, né? Quer chegar já trabalhando e tal, e vendo o processo. Aí eu falei, eu vou fazer café no primeiro dia. Então foi algo assim que foi engraçado, mas depois eu não fiquei fazendo café para sempre. Mas passei ali a atuar um pouco mais nos processos, a ver como era o dia a dia. Mas o primeiro dia eu lembro do café e eu fiquei, meu Deus! Eu vou contar uma pegadinha que fizeram comigo no meu primeiro estágio. Foi o filho do Dr. Vitorino, inclusive. O escritório ficava ali em São Paulo, no fórum, ali perto do Fórum Central. Então ele pediu para mim, para que eu fosse até o fórum, que ele precisava de uma cópia de uma página do processo e que ele precisava com urgência. E eu nunca tinha feito isso. Então ele me explicou como que ia e tal. Lá quando eu fazia estágio, eles usavam tipo máquina fotográfica para tirar foto. Sim. Depois avançou e daí tinha um scanner de mão, mas era máquina fotográfica. Então ele me deu a máquina, me explicou e ele pediu para mim ele queria a cópia da página número 1 do processo. Daí eu fui para o fórum
E abri o processo e falei, mas não tem número um, começa no número dois, não tem. E daí eu fiquei ali procurando, falei, meu Deus, arrancaram a folha do negócio, né? Tipo, e daí eu chamei lá o cara do cartório e falei, meu, olha, meu chefe pediu para tirar foto da folha número um. E tá aqui, arrancaram, numeraram errado. Daí o cara começou a dar risada da minha cara. Daí eu falei, mano, esse cara tá rindo de mim? Já fiquei todo constrangido, né? E, É, e daí ele falou assim: olha, não tem página número um, não existe página número um. Começa pelo número dois. A página número um é a capa do processo. Daí eu falei: ah, tá bom. Daí eu fui, tirei foto da capa, voltei pro escritório. Daí falei pra ele: eu falei, você fez uma pegadinha comigo, né? Não tem já número um, é a capa. Daí ele caiu na risada, o pai dele deu risada também e falaram: bom, você agora já foi batizado, seja bem-vindo ao mundo jurídico, né? E foi engraçado. Ah, mas hoje em dia até dá para fazer essa pegadinha com algum estagiário, porque ainda existem alguns processos físicos. Então até dá, quem quiser pegar o seu primeiro estagiário lá pode fazer isso. olha só. Bom, e você já falou que você fazia café lá no escritório, que você ia É. pro que você atendia também alguns clientes. E o seu dia a dia no escritório se resumia mais a isso ou você também ia para o fórum? Alguma vez te pediram para você fazer um despacho, para você ir falar com o juiz? Como que era mais ou menos? O meu dia a dia lá, eu fazia praticamente de tudo. Então, eu ficava na recepção ali, eu atendia telefone, eu ali tinha consultoria com clientes, marcava horário, às vezes ligava para algum cliente, cobrava, fazia algumas coisas nesse sentido. Também cuidava muito da organização ali do escritório, desde compras, até na época não tinha secretária, então eu fazia bastante esse serviço de secretariado e também acabava arquivando processos antigos, até antes deles mudarem para esse escritório novo. Eles eram um outro lugar e tinha uma casinha no fundo. Então, uma vez eu lembro que a doutora Priscila me pediu para pegar um processo e estava fora de ordem. Eu tive que abrir todas as caixinhas dos processos arquivados, porque não estava na ordem. Então, eu cuidava bastante dessa parte. Depois eu coloquei tudo em ordem, para não ter que ficar abrindo a caixinha lá de novo, porque era Mas, aquelas caixinhas de processos. mas isso é normal, Bárbara, e quem estiver assistindo, no estágio, é normal. Quando eu fiz estágio, eu era uma mistura de secretária, que eu atendia telefone também, atendia, recepcionava os clientes. Eu era também office boy, porque não tinha esse negócio de ficar pagando conta pelo aplicativo. Então, o doutor Vitorino, ele me dava um calhamaço de conta, assim, sabe? E vai do banco. E eu ia lá para o Fórum João Mendes, que é onde ele tinha uma conta, numa área reservada, porque ele era juiz aposentado. E eu chegava lá, a moça ia só debitando e me dando os comprovantes. E também pagar guia, essas coisas, era tudo direto no fórum. Então eu era meio que um office boy também. E fazia protocolo, né? Eu tinha que sair correndo 6 horas da tarde antes de ir para a faculdade para protocolar um negócio no fórum para poder ir para a aula, que antes não tinha o processo eletrônico. Então você tinha que ir até o fórum com aquele calhamaço de papel para fazer o protocolo, pegar umas filas gigantescas. Enfim, hoje está bem mais fácil. Hoje não tem os processos. E hoje, atualmente, já que a gente tocou no assunto, você faz estágio aonde? Conta um pouquinho pra gente. Então, logo que, na verdade, que eu estava no meu final lá, eu já estava já querendo sair lá do escritório, porque eu trabalhava o dia inteiro e uma amiga minha, até se ela estiver assistindo a Ellen, começou a fazer estágio no fórum. Ela faz estágio com a juíza da Vara da Família. E ela falou: Nossa, amiga, é muito legal e tal, e só trabalha meio período. Então, eu estudava de manhã, eu queria voltar a estudar de manhã para ter um pouquinho mais de tempo ali, para estar me dedicando até às questões da faculdade, dos projetos, pesquisa e tal. Aí surgiu a oportunidade lá na terceira civil, eu soube da vaga, prestei a provinha, passei. Aí eu saí lá do escritório e deu tipo uma semana, assim, comecei a trabalhar já na terceira civil. Então eu faço estágio no tribunal, né, no fórum aqui de Itu, na terceira vara civil com o doutor Fernando. Gosto muito lá de trabalhar com eles, até com a Nicole, com a Ana Rita.
elas me ensinam muito, assim, diariamente, desde coisas básicas, assim, que quando eu entrei, eu não tinha muita noção, assim, eu ainda estava, né, vendo essa prática, como você mesmo falou, a prática é muito diferente da teoria. Então a gente aprende as coisas na faculdade, na prática é diferente. Então eu não tinha essa visão ainda de como funcionava um processo desde o início até o final dele. Então lá no gabinete, uma oportunidade muito bacana que eu achei também foi que, principalmente agora o processo eletrônico, né, nós vemos desde a petição inicial até ali a última alegações finais, que daí vem a sentença. Então eu podia ver tudo o que aconteceu naquele processo, desde ali da contestação, da instrução. Então eu pego aqueles CDzinhos lá no fórum e escuto, né, a instrução, como que foi a audiência para estar fazendo o relatório na sentença. Então foi uma oportunidade que abriu muito a minha visão sobre o direito, sobre como funciona na prática uma audiência, porque antes no escritório eu ficava muito mais ali no escritório, eu não saía para ver uma audiência, para estar ali no dia a dia do fórum. Então eu vi até agora essa questão de como funciona o trabalho dos escreventes, de um assistente, do juiz propriamente, o que ele faz, como que é, não é aquela coisa que às vezes a gente vê nos filmes. Então, assim, é uma oportunidade muito bacana. A sua amiga, você falou que ela trabalha na vara da família, ela ainda trabalha lá? Trabalha na vara da família. Minha colega Coitada, Ellen é, deve trabalhar pra caramba, né? Porque trabalha. Agora até fazendo home office aí, trabalhando é, para cá. eu imagino que a juíza da juíza da família não trabalha muito, né? Quem trabalha mais são os estagiários, mas Olha, é complicado. não, eu tinha que falar, é mais forte que eu. Não, não, imagina. Tem juízes que acabam mesmo terceirizando as coisas para os É, estagiários. terceiriza, quarteiriza, quinteiriza, enfim. Mas deixa pra lá. Não tem nenhum juiz assistindo aqui. Então, e assim, você falou lá da guardinha do fórum, então acho que essa pergunta que eu vou fazer, ela vai dar para encaixar aqui. Você já pagou algum mico como estagiária? Nossa, diversos, viu? Lá o pessoal lá no fórum, até minha colega de sala, que também de estágio, a Larissa, nossa, direto ela dá risada das coisas que acontecem lá, principalmente porque antes eu não sabia onde era o banheiro, coisas assim desse gênero, de eu abrir porta errada. Mas uma das que aconteceu que, na verdade, que foi recente, assim, logo que eu ingressei ali no fórum como estagiária, foi que os guardas, porque assim, lá para você entrar no fórum, antes do meio de meio, você tem que estar com o crachazinho ou com alguma coisa de estagiário, né? E eu estava começando, eu ainda não tinha aquele crachazinho ali do CIE. Logo que eu comecei, eu não tinha fechado o contrato ainda, ele ainda estava em fase ali de fechando o contrato. E eu fui entrar, né? Porque eu chegava mais cedo da faculdade, chego na faculdade ali, desço, já termina a aula, já desço ali para trabalhar, tem ali essa linha que é a cozinha, então eu levo comida, às vezes eu pego alguma coisa e almoço por ali mesmo. Aí eu fui entrar no fórum, aí, oi, boa tarde. Aí os guardas, mocinha, volta aqui. Aí eu, meu Deus, né? Então, cadê seu crachazinho, né? Precisamos de uma identificação. Então, mas eu sou estagiária da terceira assim. Não, mas se não tiver nenhuma identificação, não vou poder deixar você entrar. Você vai ficar aqui esperando. Eu, não, mas moço, eu sou estagiária, não sei o quê, eu ia explicando para ele. Eu passei aqui ontem, passei aqui essa semana, né? Vocês não me viram, então eu não posso deixar entrar. Aí eu já ali, né? Meu Deus do céu, né? Terceiro, quarto dia de estágio, já passando vergonha aqui. E daí, nisso, o doutor Fernando desceu, que ele ia pro horário dele de almoço. Ele, oi, Bárbara, tudo bem? Pode subir, não sei o que, você já tá chegando. Eu, doutor, muito obrigada. Aí os guardas, agora sim, isso aqui, a gente sabia que era você, não sei o que você tá Ah, é. falando. Ó. Ai, aí eu fiquei super assim, tensa. Falei, nossa, já passando vergonha já. E, Bárbara, eu vou contar também um mico que eu passei, mas foi bem diferente do seu. Também lá, quando eu fiz estágio no Dr. Vitorino, no primeiro ano, ele pediu para que eu fosse despachar. Foi o meu primeiro despacho que eu fui fazer no fórum. Para quem não sabe, despacho é quando você tem que ir lá falar com o juiz sobre algum assunto. Não é aquele que você faz na encruzilhada, não, tá? Tem jeito, né? Então, assim, foi meu primeiro despacho. E ele
quando você vai, para quem não sabe como que é o João Mendes, aonde ficam os juízes, são umas salas que tem umas portas imensas, assim, de madeira, mas bem alta mesmo, bem grande, parece que vai passar um Transformers por aquela porta, de tão alto que é, não sei para que tudo aquilo. Parece Então, um deus, o juiz, né? você chega ali naquela porta, você fala, meu Deus, né? Tipo, e daí você já fica, estagiário, você, primeiro ano, nunca estagiei, eu cheguei naquela porta, olhei e falei, e agora? A porta tá fechada, o que que eu faço? Hoje em dia tem lá uma plaquinha na porta falando que você não precisa bater, que é só abrir e entrar. Eles colocaram isso lá. Mas quando eu fui não tinha. Então eu olhei para aquela porta assim imensa, né? Tipo, eu falei, ah, tá fechada, vou voltar. Eu voltei pro escritório, voltei e daí o doutor falou para mim: "E aí, falou com o juiz, o que que deu?" Primeiro que eu já fui morrendo de medo, né? Porque eu falei, meu, vou lá falar com o juiz, né? Tipo, já tava tremendo. Vi a porta fechada, voltei. Daí ele pegou e falou assim: "Não, senhor, a porta tá fechada, você vai abrir a porta, você vai entrar, você vai pedir, a hora que você abrir a porta, você vai falar: licença, excelência, boa tarde, eu vim aqui para despachar esta petição com o senhor pode me atender agora?" E daí, se o juiz falar que pode, então você entra na sala, explica para ele o que eu te pedi, entrega a petição na mão dele, ele vai assinar, carimbar, te devolver. Você agradece, volta, pede licença e vai embora. É assim que você tem que fazer, não tem que ter medo de juiz, não, porque não tem hierarquia entre juiz e advogado. E você, como estagiário, é como se fosse um advogado. E daí eu voltei lá e fiz isso. E deu certo. Então, trabalhar com o Dr. Vitorino me ajudou muito porque eu perdi medo de juiz. Não tenho medo de juiz. Isso é ótimo. Mas eu paguei esse mico. Foi meu primeiro mico. De chegar lá, ver a porta fechada e voltar para trás e não entrar. Vou entrar. Então, estagiário paga um monte de mico. Nossa, nem me fala. E Bárbara, a gente está quase estourando o tempo. Daqui a pouco vai aparecer um cronômetro para mim informando quanto tempo a gente tem. Daí eu vou sair, Uhum. vou entrar de novo e te chamo de novo, tá bom? Perfeito. Mas vamos continuar. A gente já está chegando no finalzinho da sua parte. Para quem não sabe, a Bárbara quis me brindar com algumas perguntas também. Então, depois que eu terminar aqui, ela vai fazer perguntas para mim. A gente vai trocar os papéis. Bárbara, como você já falou como que é ser assistente do juiz. E me diz uma coisa, é melhor trabalhar com o juiz ou no escritório de advocacia? Bom, eu acho que depende bastante assim do jeito que é o escritório e quais são os objetivos. Por exemplo, eu acredito que a fase do estágio é uma fase que você tem que explorar todas as situações. Porque, por exemplo, como que você, depois de formado, vai ter contato com o fórum? Como trabalha lá dentro, como que é, do dia a dia de um juiz? A não ser que você passe em um concurso. Então, eu creio que não há melhor ou pior, mas se o escritório que você tá te ensinando, tá te capacitando, igual você falou, o seu estágio, nossa, ele foi o meu mentor. Isso é a proposta do estágio, é aprendizado, não é uma mão de obra barata. Então eu creio que realmente se você está aprendendo, se você está falando, nossa, que legal, eu tô tendo, tá fazendo sentido para mim o que eu estou aprendendo aqui no escritório ou no tribunal aqui, ou, tipo, eu não tô aprendendo, eu não tô conseguindo absorver, eu só tô, sei lá, sendo secretária. Então é muito nesse ponto. Eu creio que o melhor lugar é onde você consegue ter boas oportunidades para aprendizado. Então, onde você fala, nossa, que legal, eu aprendi tudo isso, tô aprendendo, nossa, essa questão eu não sabia. Às vezes você vai fazer alguma questão de provas, fala, nossa, lembrei daquele caso lá que eu fiz, que não sei o que e tal, que o doutor falou assim. Então eu vejo muito essa questão do estágio assim, que não há um lugar, tanto tribunal, por exemplo, eu já vi pessoas que não gostaram de trabalhar em gabinete. Falou, eu não aprendi nada, não sei o quê. Assim como tem pessoas que não gostaram de trabalhar em escritório. Eu só fazia mão de obra barata, só fazia café, não fazia muita coisa. Então eu queria que não seja um estágio legal, porque senão perde a proposta, acaba ficando meio, nossa, mas isso é o direito, sabe? Isso é o dia a dia de você estar dentro de um escritório.
Então, eu creio que seja bastante nesse sentido. Ó, seu professor eu acho que é seu professor e meu colega de profissão, Dr. Rui, acabou de entrar aí, ó. Tô te Ah, o mandando Rui é aí. meu professor de processo civil. Muito obrigada, Rui, pela presença. Então eu acho que eu, particularmente, eu tirei a sorte grande, porque além de eu trabalhar com um juiz aposentado, era um escritório de advocacia. Então eram as duas coisas juntas, né? E eu não sei se eu acredito que o doutor Fernando ele seja desta maneira, mas por exemplo, eu quando trabalhava com o doutor Vitorino, eu trabalhava com ele, ele era muito inteligente, mas ele não sabia mexer com o computador. Então ele sentava do meu lado e ia ditando e eu ia digitando tudo para ele. Então eu tinha uma dúvida, uma palavra que fosse, eu parava e perguntava, doutor, o que que é isso? Uhum. Ah, senta que lá vem história. Ele já dava uma palestra ali para você sobre aquele assunto. E então, às vezes, eu acabava nem perguntando muito para o doutor Vitorino, porque cada vez que eu perguntava, era uma aula particular, entendeu? Então, o doutor Fernando, ele é assim, ele dá essa liberdade para vocês, de vocês perguntarem, ele explica numa boa. Nossa, o doutor Fernando, ele quebrou muito também aquele medo que eu tinha de juiz. Porque, por exemplo, ele valoriza muito a opinião do estagiário. Então, eu faço algum trabalho, ele me chama na sala dele. Então, até a Nicole brincava bastante comigo. Ah, Bárbara, ele manda mensagem pra Nicole. Doutor Fernando tá te chamando. Aí eu ia assim, né? Ai, meu Deus, né? Ele tá me chamando, é aquele nervoso, né? Eu entrava e ficava assim, travada, né? E ele falava, Bárbara, eu quero ouvir sua opinião sobre esse processo. Eu vi que você colocou aqui e tal. Me explique quais são os fatos que te levaram a uma procedência ou uma improcedência. Aí eu já marcava já no caderninho, depois eu comecei marcando, falei, ah, doutor, nesse caso, é assim. Então ele escuta. Então eu lembro até hoje quando eu não sabia o que era a questão do benefício LOAS na prática. E ele me ensinou, ele falou, Bárbara, então, é uma história. Ele deu todo o contexto histórico, desde os casos, o porquê que eu não poderia aplicar uma improcedência ou não naquele caso. Então, isso foi uma história que eu me senti muito valorizada como estagiária, de pensar, nossa, ele, sabe, ele quer entender o porquê que eu cheguei a essa conclusão, e não só um estagiário que está aqui só para economizar mão de obra, ou para realmente estar tá ali economizando verba para o tribunal, né? Então, o Dr. Fernando ele é realmente um professor, ele ensina coisas básicas até coisas mais complexas. E ele está sempre ali tratando todo mundo igual, conversando, dando a oportunidade da gente manifestar uma opinião sobre um certo processo. Então ele chama, ele tem essa questão de ter a devolutiva. Então ele me chama na sala, ele conversa comigo sobre todas as sentenças que eu fiz. Então às vezes, Bárbara, olha, nesse ponto aqui, lembra de colocar isso. Então ele é muito humano. Até quando eu erro, ele sempre passa, ó, lembra disso, viu? Então ele tem essa questão de passar também essa devolutiva de erros e de acertos de uma forma muito saudável. Eu falo que o Dr. Fernando ele não é um chefe, ele é um líder, porque o líder ele te leva a crescer, ele te motiva, ele fala, não, você precisa ser melhor. E não é um chefe que te manda, que te dá ordem, sabe? Então, o Dr. Fernando, eu sou muito grata a ele pela oportunidade agora de estar fazendo estágio lá. Tem sido assim um crescimento pessoal e profissional muito grande. Bárbara, entrou o cronômetro ali, a gente Uhum, tem 1 minuto e 10 mais ou menos. Então, eu vou fazer o seguinte: a hora que cair, não fica preocupada, eu te chamo de novo. perfeito. Para quem quer fazer estágio no tribunal, como que tem que fazer? Então, para hoje a questão dos estágios, eu recomendo bastante o pessoal a levar o currículo no gabinete do juiz. E eu tenho amigos que conseguiram começar com estágio voluntário e depois já pularam pro ali, por exemplo, o meu contrato, ele tem um prazo de 2 anos. Assim que se encerrar, vai vir outro. Então, se já tiver um estagiário ali voluntário, já tem muita chance de pegar. Então, hoje, os estágios do tribunal, eles funcionam da seguinte forma: você vai, leva o currículo, se tiver alguma vaga disponível, você vai passar por uma provinha, eles vão te ligar, igual, por exemplo, a Ana Rita, minha colega de trabalho, ela me ligou, falando, que dia que você pode aqui vir fazer uma provinha de redação. Tinha 3 títulos.
E eu escolhi, eu lembro até hoje, que era algo que eu tinha, que eu gosto muito, que é a solução de conflitos extrajudiciais.